Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos a presença dos convidados e anunciamos com grande satisfação que a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré promove, na noite desta sexta-feira, 11 de maio de 2018, mais uma sessão solene de entrega de título de cidadão avarense. Nesta oportunidade, homenageando com muita honra o ilustre advogado Dr. Pedro de Oliveira. A honraria foi concedida por força do Decreto Legislativo de número 335/2018, de autoria do excelentíssimo vereador e presidente desta Casa de Leis, senhor Antônio Ângelo Cicirelli, aprovado por unanimidade na sessão ordinária desta Casa Legislativa, no dia 19 de março de 2018. Passaremos agora à entrada dos senhores vereadores presentes nesta sessão solene, inicialmente chamando o excelentíssimo presidente desta Casa de Leis, vereador Antônio Ângelo Cicirelli. Vamos receber com salva de palmas o presidente desta Casa Legislativa, vereador Antônio Ângelo Cicirelli. Também, com satisfação, chamamos para que tome assento à mesa dos trabalhos o vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Flávio Eduardo Zandoná. Convidamos para integrar a mesa também o primeiro secretário, Sérgio Luiz Fernandes. Com satisfação, chamamos também a vereadora Adalgisa Lopes Wardi. Convidamos para que adentre o plenário o vereador Alessandro Rios Conforte. Vereador Ernesto Ferreira de Albuquerque. Convidamos o vereador Francisco Barreto de Monte Neto. E vereador Ivan Carvalho de Melo. Agradecemos também a presença dos familiares do ilustre homenageado desta noite, autoridades presentes que nos honram com suas presenças nesta noite, nessa sessão solene bastante significativa em que homenageamos o Dr. Pedro de Oliveira. E nesse momento, pedimos ao autor da propositura, vereador e presidente desta Casa Legislativa, Antônio Ângelo Cicirelli, para que recepcione e conduza a razão máxima de estarmos aqui reunidos nesta noite. O homenageado, Dr. Pedro de Oliveira, a quem saudamos com uma grande salva de palmas. Convido a todos para que fiquem em posição de respeito, para saudarmos o mais novo cidadão avariense.
Agradecemos também a presença de algumas autoridades, a ex-vereadora doutora Rosângela Paulucci Paixão Pereira, também doutor César Piagentini Cruz, coordenador regional de prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, da 67ª subsecção também, ele que já foi vereador nessa Casa de Leis, provedor da Santa Casa. Saudamos também Pedro Vitor Alarcão Alves Fusco, que é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB local, representando a presidência da OAB. O senhor Juraci Rocha Cavini, representante da loja Fênix, loja maçônica Fênix de Avaré. Também o João Acácio Neto, vice-presidente do Rotary Clube Avaré Jurumirim. Saudamos também e agradecemos a presença do João Batista Lima, ex-vereador e também ex-presidente desta Casa Legislativa. O Antônio Carlos de Oliveira, também como representante da loja maçônica Nazaré, e ele que também já foi vereador. Agradecemos em nome da imprensa também do jornalista Marcelo Sabuguinho de Castro, neste ato também representando o Rotary Clube Avaré Expoente. Passamos agora a palavra ao vereador e presidente Antônio Ângelo Cicirelli, para que faça a sua saudação inicial ao homenageado, familiares e demais convidados presentes. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, em especial aos familiares do Dr. Pedro. Dr. Pedro, muito orgulho em estar prestando essa homenagem ao senhor, uma justa homenagem, no qual eu sou só um instrumento, né? Essa homenagem é da cidade de Avaré e eu só fiz o papel de colocar a lei, mas a homenagem para o senhor é da cidade, pela forma carinhosa que todos abraçam o senhor, que todos gostam muito do senhor. Então, parabéns, né? Depois eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho melhor, contar como foi, né? E fico muito feliz de ver as pessoas aqui presentes que gostam muito do Dr. Pedro, acho que da mesma forma que eu gosto, e até quem não pôde vir, mas pode ter tido algum outro compromisso, mas eu tenho certeza que todos têm um carinho enorme pelo seu Pedro, uma pessoa maravilhosa. Pediria para o Alessandro fazer a leitura de um trecho da Bíblia e, na sequência, já a gente vai ouvir o hino nacional, ok? Peço a todos que fiquem em posição de respeito para ouvirmos o trecho da Bíblia e também, na sequência, o hino nacional. Boa noite a todos. Leitura de Coríntios, capítulo 13, versículos do 1º ao 7º e do 12º ao 13º. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como sino ruidoso ou como símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo a chamas, se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo. Não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. Agora vemos como um espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei
como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Palavras da salvação. Senhoras e senhores, passaríamos agora a leitura do perfil biográfico do homenageado Dr. Pedro de Oliveira. Personalidade discreta. O venerável advogado Dr. Pedro de Oliveira é hoje o mais antigo causídico em atuação na comarca de Avaré.
filho caçula de Jeremias Antônio de Oliveira e de Elídia Maria da Rocha, ambos lavradores de café, Pedro de Oliveira nasceu em Pardinho no dia 9 de abril de 1925. Ao lado de seus 6 irmãos, Egídio, João, Acílio, Jovina, Isabel e Alcídia, Pedro trabalhou na roça, na fazenda Bela Vista, na época em que Pardinho era ainda distrito do município de Botucatu. Ali, iniciou seus estudos, sendo alfabetizado na Escola Agrícola Rural da Bela Vista. De lá, partiu com a família para uma temporada na fazenda Ibitira, no vizinho município de Itatinga. Veio para Avaré em 1940, aos 15 anos. Nessa fase da adolescência, trabalhou como engraxate e também vendia jornais para o senhor Amantea, que mantinha a banca do Largo São João. Orgulha-se de relatar suas passagens no comércio local, tendo primeiro atuado como atendente no bar do Mário Bove e depois empregou-se no armazém do senhor Sebastião Esteves. Em seguida, aprendeu o ofício de prático de farmácia na Neofarme, depois Drogadada. Casou-se aos 20 anos, em 19 de fevereiro de 1946, com Geralda Banim, filha do lenheiro Beppe Banim, cuja empresa era fornecedora para a estrada de ferro Sorocabana. Dessa união, nasceram os filhos Luiz Fernando, falecido ainda jovem num acidente automobilístico em 1971, e José Marcos, os quais lhe deram os netos Silvio e Luísa. Viveu com Dona Geralda uma longa união, 70 anos de vida conjugal. Retomou os estudos já na maturidade, tendo obtido o diploma de contador no Instituto de Ensino Sede Sapiense. Enquanto iniciava suas atividades como contabilista, era funcionário do Banco Moreira Salles, em cuja agência atuou por 9 anos. Também cooperou nos serviços do extinto Bancoper. Paralelamente às atividades socioeconômicas, na juventude, Pedro de Oliveira foi membro do Aeroclube de Avaré, tendo voado muitas vezes e também aprendido técnicas de pilotagem na escola da entidade, na década de 1950, quando o município era servido por linhas aéreas. Já nos anos 1970, serviu de secretário por uma década, cooperando para o bom funcionamento da hoje extinta Cooperativa de Consumo Avarense, enquanto mantinha seu escritório de contabilidade sediado no Largo Santa Cruz. Nessa mesma época, ingressou no curso de Ciências Jurídicas do Instituto Toledo de Ensino, onde graduou-se. Figura de postura serena, militou dignamente na advocacia e granjeou o respeito dos seus pares pela maneira honrada como sempre pautou seu procedimento. Ingressou no Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, partido pelo qual militou nos anos 1970. Em seguida, fez parte do PMDB e se candidatou a prefeito nas eleições de 1982, quando somou votos para a campanha vitoriosa do médico Paulo Dias Novaes. Entre os anos de 1986 e 1992, durante as gestões dos governadores Franco Montoro, Orestes Quércia e Fleury Filho, desempenhou o cargo de diretor do Escritório Regional de Governo, o ERG, período em que obteve a liberação de significativas verbas para muitas obras públicas e também empreendimentos nos 17 municípios que integravam a região de Avaré. Mais recentemente, em 2006, Dr. Pedro de Oliveira exerceu o cargo de presidente da Fundação Regional Educacional de Avaré, a FREA, período no qual se empenhou
para regularizar as contas dessa importante instituição escolar. Nonagenário, o ilustre advogado, com efeito, merece receber a maior honraria concedida a quem tanto fez e ainda faz em favor do povo havaniense: o reconhecimento de sua perfeita cidadania. Eu convido agora o historiador, o ilustre historiador e pesquisador Gesiel Júnior, que, através da exibição de fotos com algumas legendas, ele tem mais a contar do ilustre cidadão Dr. Pedro de Oliveira. Gesiel. Senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Antônio Ângelo Cicirelli, senhores vereadores, familiares do homenageado, cumprimento a todos nas pessoas dos contemporâneos do nosso homenageado e que presidiram esta casa: César Piagentini Cruz, João Batista Lima, também o vereador, na época líder do prefeito, Antônio Carlos de Oliveira, o Tuta. Meus amigos, nós vamos agora, após a leitura da trajetória de vida do nosso homenageado, nós vamos conhecer, Dr. Pedro, um pouco da sua história através das imagens. Dr. Pedro me honrou com uma visita e contou a sua experiência de vida e o quanto fez e faz em favor do povo avarense. Ele que muitos não sabiam que não era de Avaré. Ele nasceu no distrito de Pardinho, mas está em Avaré há quase 80 anos. Então, na verdade, esse tempo que ele tem, que a maioria daqui ainda não tem, ele já tem de dedicação a Avaré. Então, interpretando o que o presidente desta casa, o vereador Toninho da Lorça, me pediu hoje, eu os convido para uma viagem pela memória. Sintetizo que o Dr. Pedro traz em sua vida essas marcas: a da discrição e da honradez. Aí, a igreja da terra natal do Dr. Pedro, ele que ali foi batizado, ali viveu os seus primeiros anos. Essa é a matriz da antiga Espírito Santo de Pardinho. E felizmente o Rio Pardo, que nasce naquela região, trouxe para nós, o Dr. Pedro, o rio, na direção do rio que passa por aqui, nas terras de Avaré. E ele convive conosco desde o período da Segunda Guerra. Chegou aqui em 1940. E teve a sua trajetória marcada por muito trabalho, desde a infância, como engraxate, jornaleiro, balconista e prático de farmácia. E o coração de Pedro foi atingido pelo amor a Geralda Banim. Dona Geralda era filha de um lenheiro, Beppe Banim, cuja empresa fornecia para a estrada de ferro Sorocabana. Nessa imagem aparece o casal. Então, tiveram uma longa convivência, 2 frutos, Luiz Fernando, que já não está entre nós, mas felizmente permanece aqui através do seu filho e dos seus netos. E, claro, conosco está também o Marquinhos. Nesta foto, também dos anos 1950, o casal Pedro e Geralda, numa visita ao Santuário de Aparecida, na companhia do filho ainda menino, o Luiz Fernando.
Na janela, essa bela foto da dona Geralda com o José Marcos. E aqui, o doutor Pedro, ainda jovem, ele retomou os estudos já na maturidade, quando obteve o diploma de contabilidade no SEDE Sapiense. Na época, ele era bancário, cooperou muito nessa área, como já foi dito aqui, me contou as peripécias que ele fez nos ares, como piloto de uma série de aviões, né, como membro do nosso extinto aeroclube. Naquela época, Avaré, vejam os senhores e as senhoras, era servida por 2 linhas aéreas. Nós tínhamos aqui voos da VASP e da Real. Aqui já, o doutor Pedro, nessa imagem do princípio dos anos 70, quando ele era aluno do curso de Direito, no ITE, em Bauru. Nesse período, ele também ingressou na oposição. Ingressou no partido que representava a esperança de mudanças, o MDB. Aí, com a esposa Geralda, num passeio merecido na praia, começo dos anos 70. Aqui, na vitoriosa campanha, vejam os senhores aí as figuras vitoriosas nas eleições municipais de 1982, quando ele e o doutor Paulinho se candidataram, eram candidatos majoritários do PMDB. Aí, no comício da vitória, na concha acústica, aparece ele sorridente ao lado do doutor Paulinho, do Tuta, do doutor Lourenço, do doutor Benjamin, todos os personagens desse período significativo da vida municipal. Aí a carreata da vitória, Marcelo Sabuguinho diz que garante que ele está no caminhão. Também uma outra cena desse momento, significativo, doutor Pedro ali aplaudindo o candidato eleito. E aqui, ele em seu escritório, num período muito significativo para a cidade, no período do governo Montoro e nos mandatos sucessivos, doutor Pedro exerceu a função de diretor do Escritório Regional de Governo, o ERG, que na época representava um canal direto com o governo do Estado. E a partir desse vínculo forte, o Montoro tinha o seu discurso de fortalecimento dos municípios e todos sabemos que Avaré chegou a ser uma sede regional. Nós tínhamos uma liderança importante naquele período e isso resultou em muitas obras e uma figura intermediária disso e foi Pedro de Oliveira. Aí a sede do ERG, a primeira sede do ERG, que ficava no Largo São João. Hoje, ao lado do Centro Avarense, hoje esse espaço é ocupado por uma sorveteria. Depois, o ERG funcionou também na rua Rio de Janeiro, em frente à loja maçônica Nazaré. Essa foto comprova o trabalho de liderança regional do Dr. Pedro, intermediando os pedidos. Ele nessa foto aparece ao lado do então secretário da Educação do governo Montoro, o professor Chopin Tavares de Lima. Aí, ao lado do então vice-governador Almino Afonso. Aí, numa das campanhas do PMDB, os candidatos da época, também em campanhas seguintes, ao lado do ex-prefeito Paulinho Novaes, do ex-secretário João Leiva e do ex-vice-prefeito Silvano Porto. Aí também, junto de lideranças regionais, sempre ao lado do companheiro Paulinho Novaes, Dr. Pedro fazia a conexão com o Palácio dos Bandeirantes.
aí ao lado do então governador Orestes Quércia, num dos frequentes encontros em São Paulo. Aí, Quércia, entre os então candidatos à prefeitura de Avaré, nas eleições municipais de 1988, Dr. Lourenço Gomes Henriques, que nos honrou há pouco com a sua presença, e o Dr. Pedro, que era então candidato a vice-prefeito. Novamente uma pose ao lado do Quércia, que liderava o PMDB. Nesta imagem, descontraída, Dr. Pedro ao lado de figuras expressivas, está aí algumas saudosas, como Semi Jubran e o professor Aquilino Nogueira César Filho, nosso querido Tuta e também os irmãos Isate e Adel Aurani, que também nos honra hoje com a sua presença. Aí o então governador Fleury Filho, ao lado da liderança regional, representada à época pelo Dr. Pedro. Aí, amigo de tantos contemporâneos desses nomes já consagrados na memória política municipal, Dr. Pedro ao lado do inesquecível Dr. Fernando Cruz Pimentel e também do nosso querido professor Joaquim Tininho Negrão, duas figuras contemporâneas que com ele conviveram e com ele muito fizeram em favor da nossa comunidade. Aí o Dr. Pedro, numa boa prosa, no café, aos sábados, aí ao lado dos amigos, sempre acompanhado do Dr. Marlon Minossi, seu incomparável companheiro. E aí em família, Dr. Pedro, querido pai, avô e bisavô, com a nora Jamile, o filho Marcos e a neta Luísa. Aí, num momento muito especial, recente, na formatura da neta Luísa, no ano passado. E aqui, ao lado do neto Silvio, que nos honra com a sua presença, e ao lado dos bisnetos Giovanni e Gabriel, que estão aqui na primeira fila, honrando, presenciando esse momento tão significativo na vida do nosso novo concidadão. Portanto, nós concluímos essa singela homenagem ao Dr. Pedro, dizer que é uma alegria muito grande que através do Toninho da Lorça, que se fez instrumento para torná-lo um avarense, embora ele o seja já pela sua experiência, pelo seu testemunho de vida. Então, Dr. Pedro, é uma honra que o senhor seja acolhido pela nossa pátria pequena, que é Avaré. Senhor presidente, ilustre Dr. Pedro homenageado, peço licença para, em nome de demais vereadores, apresentar então desculpas pelas ausências, por compromissos anteriormente assumidos e inadiáveis. Envia saudações do Dr. José Carlos de Arruda Campos, parabeniza pela merecida homenagem, assim como o vereador Roberto Araújo, em nome dos demais vereadores ausentes, e também envia congratulações à secretária municipal Érica Alessandra Alves, da Assistência e Desenvolvimento Social. Senhoras e senhores, nesse momento, máximo, pedimos ao vereador e presidente Antônio Ângelo Cicirelli para que faça a leitura do decreto legislativo de número 335/2018 e após proceder então à entrega do pergaminho que simboliza e perpetua o ilustríssimo senhor Dr. Pedro de Oliveira como o mais novo cidadão avarense. Decreto Legislativo número 335/2018 dispõe sobre a outorga de título de cidadão avarense ao Dr. Pedro de Oliveira e dá outras providências.
A mesa da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, decreta. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão avareense ao Dr. Pedro de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados à comunidade avareense. Parágrafo único. A entrega da referida honraria dar-se-á em sessão solene previamente convocada em comum acordo com o homenageado. Artigo 2º. As despesas decorrentes com presente decreto legislativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 01 122 7005 2258 3390 3923. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 20 de março de 2018. Assina o decreto Antônio Ângelo Cicinelli, presidente da Câmara, Flávio Eduardo Zandoná, vice-presidente, Sérgio Luiz Fernandes, primeiro secretário, e Jairo Alves de Azevedo, segundo secretário. Senhoras e senhores, então, convidamos os demais vereadores para que participem também da entrega do pergaminho ao ilustríssimo Dr. Pedro de Oliveira, o mais novo cidadão avarense. Além do pergaminho, que simboliza o título de cidadão avarense, o Dr. Pedro de Oliveira também vai receber o bottom com o brasão da cidade de Avaré, como marca do mais novo cidadão avarense. Convidamos também os familiares que possam fazer uma foto. É claro que ao final da cerimônia teremos a foto oficial. Os familiares podem comparecer também ao plenário, posar para a foto.
Mais uma salva de palmas. Então, Dr. Pedro de Oliveira. Pedimos aos familiares para que retornem aos seus lugares. Vereadores, conduzam o homenageado à mesa dos trabalhos.
Senhor presidente, peço a Vossa Excelência para que conduza o ilustre homenageado novamente à mesa de honra, para darmos prosseguimento a esta sessão solene. Senhoras e senhores, senhor presidente, ilustre homenageado, dando sequência a esta sessão solene, abriremos agora espaço para pronunciamentos. Primeiramente, eu gostaria de convidar o senhor Juraci para que faça uso da tribuna, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, amigos do Pedro de Oliveira, é com grande satisfação, Pedro, em meu nome e em nome dos seus amigos e irmãos da Loja Fênix, que eu estou representando, e que eu trago um fraterno abraço a você, meu irmão, meu amigo, e dizer que avariense você já era, de coração. Hoje você é avariense de coração, avariense de fato e avariense de direito. Honraria mais do que merecida esse título, e que eu trago dos irmãos da Loja Fênix um fraterno abraço a você. Você, além de irmão, é nosso amigo. Obrigado a todos. Senhor presidente, nesse momento convidamos Vossa Excelência para que faça uso da tribuna e saudar então o ilustre homenageado. Mais uma vez, boa noite a todos. Prestar essa homenagem ao seu Pedro é uma homenagem que há 1 ano e meio eu tive o prazer de receber. E quando, na oportunidade, eu fiz um discurso para ler aqui e chegou na hora eu não li e acabei falando de improviso. Pela primeira vez na minha vida eu falei numa tribuna, eu falei para pessoas, isso foi em novembro de 2016. Eu nunca havia falado, eu não tinha esse hábito, sempre fui muito tímido, sempre muito reservado. Fiz o discurso, não consegui ler, estava meio emocionado, e acabando o discurso, eu virei para a Marialva, né? Falei, nossa, Marialva, eu falei muito mal, né? A Marialva falou para mim, não, você não falou mal, você falou com o coração. E daquele dia em diante eu resolvi sempre falar com o coração. Então não escrevi nada, mas vim aqui e vou falar com o coração para o senhor. Eu conheci o seu Pedro há pouco tempo, depois de ter ingressado já na vida pública, e simpatizei muito com ele de primeiro momento. Estava o Marlon presente, ali no café
do João Guerra. Convidei ele para vir na sessão da Câmara. Falei, senhor Pedro, vá um dia na sessão lá para a gente ver como funciona lá, e isso, apesar de já conhecer, mas a nova casa nossa, né? Ele esteve aqui e não teve um vereador que não falou bem do seu Pedro, né? E nesse mesmo dia, por uma coincidência, tinha alunos do primeiro ou do segundo termo de direito, agora eu não lembro bem, e aí a gente viu o contraste, né? A experiência do seu Pedro e aquela juventude de pessoas, de alunos que estariam se formando aí dentro de alguns anos, vão ser futuros advogados, né? Então, na sessão eu tive a oportunidade de falar que para eles seria um exemplo de direito e de vida pública, né? Um advogado respeitado e um homem que teve uma vida pública limpa, né? Está aqui hoje sendo homenageado por nós. Quando a gente entra para a vida pública, eu principalmente, eu acho que aqui hoje nós temos mais 7 vereadores que estão no primeiro mandato, a gente pensa logo em renovação, em mudar, em vir gente nova. Eu entrei com essa mentalidade, né? Mas aí conversando com pessoas de mais idade, com pessoas sérias, né? Eu tenho aí alguns conselheiros de mais idade, está aqui o João Lima, o seu Cavini, que a gente tem um café na manhã, o Cezinha, o seu Aurani, que a gente consegue trocar algumas ideias e eles passam essa experiência. E eu mudei um pouco minha forma de pensar. Eu acho que a gente não tem que trocar todo mundo, a gente não tem que pôr gente nova, a gente tem que contar com a experiência e com a seriedade das pessoas de mais idade. A gente tem que valorizar os cabelos brancos do Dr. Pedro, a gente tem que valorizar os cabelos brancos das pessoas que tiveram uma vida pública de 30 anos ou mais, né, Sr. Pedro? E não tem nada que se fale a respeito dele. O bom político deve ser valorizado. E o Sr. Pedro, eu não pensei 2 vezes quando o Gesiel falou para mim, pô, Toninho, o Sr. Pedro não é de Avaré, eu podia fazer uma homenagem para ele. Pô, primeiro que eu achei que ele fosse de Avaré pelo tempo, né, 93 anos agora, né? Então, eu achei que ele já fosse de Avaré. Quando o Gesiel falou, não pensei 2 vezes. O Gesiel me ajudou. Aliás, Gesiel, o mérito é seu também. O Gesiel me ajudou tanto na apresentação quanto na biografia. Então, agradeço ao Gesiel. E não pensei 2 vezes em homenagear, até mesmo pela forma carinhosa como que cada vereador recebeu ele naquele dia. E vendo pessoas importantes da cidade hoje aqui, a forma carinhosa que abraçaram o Dr. Pedro, eu sei que eu não errei em nada em dar esse título ao senhor. Tenho muito orgulho disso, Pedro, mas como eu disse na abertura, eu sou apenas um instrumento. Esse título, quem está te dando é a cidade de Avaré, né? Então, Sr. Pedro, muito obrigado por tudo que o senhor fez, muito obrigado pelos conselhos, né, que o senhor me dá, muito obrigado pelo carinho que o senhor tem por mim. Vamos ouvir então o pronunciamento do mais novo cidadão avariense, doutor Pedro de Oliveira. Por favor, doutor. Eu quero, primeiramente, cumprimentar aqui, pedindo licença ao presidente para tratá-lo como Toninho, que já é um familiar da gente, bem como os demais companheiros da mesa. Quero também fazer a ele
um agradecimento muito especial, porque, como ele disse, temos pouco tempo de conhecimento, mas ele teve uma visão assim, que eu fiquei pensando como esse moço foi me achar nessa cidade de Avaré. Porque eu quase não ia lá no bairro que ele tem a indústria. E certamente ele também pouco viria para cá. Nós não tínhamos assim uma relação de amizade. Eu quero agradecer então, ilustre presidente, essa honraria que hoje os vereadores, a Câmara, a Augusta Câmara de Avaré, me concede, porque eu nunca pensei que eu chegaria um dia a este ponto. Eu que nasci numa cidadinha, aliás, nem era cidade, era uma vila, e na zona rural. E ficamos lá trabalhando, meus irmãos. O trabalho era um trabalho árduo, ainda era naquela época em que havia, se eu não me engano, ainda era o Getúlio Vargas, o presidente. Era uma época de colonos na área rural. Então, as fazendas contratavam as famílias como colonos, mediante um contrato que constava uma caderneta. E ali o colono não podia sair da fazenda, mudar para outra fazenda. Ele teria que cumprir os 12 meses que estava no contrato. Isto para garantir que nos meses de junho, julho, o patrão, o fazendeiro, tivesse certeza e condição que ele tinha um grupo de colonos, de famílias, para garantir a colheita do café. Ainda muito pequeno, eu comecei a trabalhar na fazenda como bombeirinho. Não me lembro que ano eu teria. Bombeirinho é o seguinte, aquele pessoal que trabalhava por dia, eles saíam para as invernadas, roçar o mato, roçar a invernada, porque crescia muita samambaia e aquilo o gado não comia. Então, o administrador pegava lá a criançada e pagava lá alguma coisa que eu não me lembro agora, e nós levávamos um corotinho de madeira, que naquele tempo não usava essa água que hoje nós temos, era água de mina, e a vasilha era um pote de madeira, e o corote era para levar água na turma, porque eles estavam longe das minas. E por ali eu fui. Fui crescendo, com aquela dificuldade da lavoura, mas fomos vencendo. Nos anos
40, Avaré estava na pujança. Avaré, naquela época, se catava dinheiro na rua, como diziam os italianos que vinham da Europa, que vinham para o Brasil, porque no Brasil se catava, se achava o dinheiro na rua. Porque, senhor presidente, naquela época Avaré ainda era bem pequeno. Mas nós tínhamos aqui várias indústrias, além do comércio, que era muito bom, várias indústrias. Avaré era cercada de fazendas grandes. Naquela época, quando se falava, fulano tem uma fazenda, podia contar que era de 600 alqueires para cima. Muito bem, Avaré trouxe, os políticos daquela época, trouxeram para Avaré a Cleito, uma enorme de uma empresa, que ela fabricava o óleo da semente do algodão, e também havia, um pouquinho depois, o algodão também desenvolveu muito na área urbana de Avaré e na região inteira, Itaí, Taquarituba, esse sul que nós temos hoje, esse rol de cidades, produziam muito o algodão e o café. Veio para Avaré, naquela época, a Cleito, que tinha aí possivelmente de 400 a 500 operários. Veio a Cleitinha para ajudar a matriz, a Sambra, que era enorme, a Coimbra, a Votorantim, também eram enormes. De forma que, e o comércio, era um comércio muito bom, porque de 15 em 15 dias, essas empresas faziam o pagamento. Então, o comércio de Avaré, na época, era um comércio muito bom, havia muita fartura. E nós, chegando para cá, nos anos 40, já meninote, naquele tempo não era proibido a criançada trabalhar dentro daquilo que lhe era possível. Então comecei a vida como engraxate, e naquela época a engraxar dava um dinheirinho bom. Fora o engraxate, o trem da Sorocabana, que chegava aqui às 4 horas da manhã, eu também fazia parte de um grupo de meninos que levantava às 4 horas da manhã para ir pegar as malas, transportar as malas dos viajantes, que naquela época eles vinham de trem trazendo as amostras nas malas. E ali a gente ganhava alguma coisa que valia a pena. E fora isso, eu precisava me aprimorar, porque até ali eu tinha feito a escola rural, que era do 1º ao 3º ano. Era apenas para aprender o beabá, escrever o nome, etc. E eu queria me promover, mas eu precisava melhorar a minha capacidade
de leitura. Aí entrei numa escola de adulto, para começar a me aprimorar. Mas eu precisava trabalhar. Eu trabalhei num bar, era o melhor bar que a Avaré tinha, Ponto Chique, que era do Mário Bove. E ali era um centro de avareenses que iam lá tomar lanche, café, etc. Mas não estava bom, porque eu trabalhava durante o dia e até tarde da noite. E a escola era à noite. Bem, saí por aí procurando alguma coisa e encontrei uma casa antiga do Sr. Sebastião Esteves, que era muito conhecido por Dominguinho, ali na rua Pernambuco, para baixo do cinema antigo. E lá fiquei alguns anos. Melhorei porque eu trabalhava só durante o dia e eu podia estudar à noite. Aí comecei a estudar. Fiz esse período da escola noturna e aprendi um pouco mais e passei para o ginásio do SED Sapiense. E trabalhando. Terminado o ginásio, eu andei descansando um pouco e aí passei a fazer o curso de contabilidade, que terminei também. Nesses entreveros, eu tive outros empregos. Está aqui o Zusa, que foi meu colega de banco. Trabalhei muitos anos no Banco Moreira Salles. E saindo do banco, o Banco Itaú acabou comprando esse banco. Aí havia, na época, um banco agrícola. E aí os gerentes do banco, que o Itaú havia comprado, assumiram a direção desse banco agrícola, que era uma cooperativa. E abriram uma filial no Largo Santa Cruz. Aí o gerente, naquele tempo, que era o Ismael Rodrigues, que hoje já não está entre nós, e mais alguns da diretoria, abriram uma filial no Largo Santa Cruz. E me procuraram. E eu fui lá, trabalhar lá, e gerenciei a filial por uns 2 anos, mais ou menos, 3 anos. Tive também lá um escritório de contabilidade por 15 anos. Depois que me formei, eu me apliquei também na contabilidade. Aí já um tanto cansado da contabilidade, eu resolvi fazer o direito. Gostava do direito, porque naquela época os fiscais estaduais que fiscalizavam o comércio, eles eram um pouco duros e constantemente multavam os comerciantes. E o comerciante era meu cliente. Então cabia a mim fazer a defesa daquele cliente. Porém, eu só podia ir até no Tribunal
em São Paulo, não o Tribunal de Justiça, mas sim o Tribunal Fiscal. E ali eu acabava perdendo a ação, porque desde o fiscal que multava o comerciante até o presidente do tribunal eram todos funcionários do Estado. Então era uma batalha difícil. Mas aí, meu irmão tinha um comércio de bebidas e aqui havia um contador muito experiente na área fiscal. Não sei se ainda está aí, Luiz Carlos de Oliveira, o Tuta. E ele falou: Pedro, vamos fazer o seguinte, quando chegar nessa época, nessa fase do processo findar na área fiscal, você vai lá com o doutor Paulo Gomes de Oliveira, que naquele tempo era praticamente o melhor advogado que nós tínhamos na região inteira. E quando havia essas multas, eu ia lá e o doutor Paulo me ajudava. E com isso, o meu escritório também foi crescendo. Muito bem. Aí, passado uma temporada de banco, etc., meu casamento, eu resolvi a fazer direito. E estou até hoje. Por hora, estou parado, a saúde não anda muito boa, mas espero ainda voltar a trabalhar um pouco, porque, senhor presidente, a vida, a melhor escola, a melhor faculdade é a vida. De tropeço em tropeço, é como eu tenho dito, o Brasil hoje está sofrendo uma crise braba, mas uma crise da média para baixo do povo, porque os demais não estão sofrendo crise. Naquela época, o Brasil era muito rico, o café do Brasil era exportado totalmente para o exterior e tinha praticamente um número enorme de fazendas e produziam muito. Esse café, depois dessa pujança do café e do algodão, a Avaré veio diminuindo um pouco. Isto não porque o prefeito não é bom, porque a política está fraca, é porque a terra também ajudou o decrescimento praticamente no Brasil inteiro. Nas minhas épocas de moço, as fazendas, a terra produzia muito. Hoje não. A terra, se não for alimentada, ela não produz nada. Mas a gente não perdia a esperança
de que a Avaré sempre cresceria. E cresceu. A Avaré cresceu muito. A gente vai aprendendo. Porque eu comecei a viver carpindo café, capinando mato do café. E por aí eu vim chegando. Eu nunca esperava chegar um dia, com 93 anos, receber de Vossas Excelências, aqui, desta augusta casa, essa honraria que vai ficar de exemplo para Avaré, vai ficar de exemplo para o meu filho, de exemplo para os meus netos, porque não se esperava nem a chegar nessa idade. Mas eu estou bem, estou pedindo a Deus que me dê mais força e a gente vai levando a vida. Mas eu queria ainda, eu quero ainda, que Deus me dê ainda uns anos de vida, porque eu queria levantar essa Avaré. A Avaré está fraca, a política em Avaré está fraca, o comércio está fraco, a indústria. Uma cidade que tinha aí Cleito, Sambra, Matarazzo, hoje tem lá uma indústria do ilustre presidente. Então ficou difícil, mas para tudo existe jeito. Como o presidente aqui, que não era político, entrou para a política e, de repente, nessa cidade que já deve ter de 80 a 100 habitantes, e também no meio político, ele me descobre. Puxa, eu não pensava que eu estava fazendo alguma coisa de bom. Eu fiz, na época que eu fui diretor do escritório regional, na época do Montoro, do Quércia, Fleury, ajudei muita gente. Não pedia para mim, não pedia. Pedia para os outros. E o governador me atendia. Resolvi muitos problemas de professores e professoras que já estavam há anos sem receber, porque o processo estava parado, e eu conseguia, apenas com um telefonema para o secretário de gabinete do governador, e desengavetava aquele processo. Dentro de uma semana, 15 dias, estava resolvido. E assim eu fui aprendendo que a gente reclama, mas existe uma forma de mudar as coisas. Vossa Excelência me descobriu na cidade. O que eu fiz para esse povo da cidade, para meus amigos? Ajudei a procurar um emprego, ajudei a trazer policiais que moravam em Avaré, na região, e trabalhavam em São Paulo. Inclusive, um dia, o coronel lá do batalhão em São Paulo me telefonou
e disse: "Seu Pedro, eu sou o Coronel Tatá, conheço, Coronel Ferro." E ele me disse: "Você vai me fazer um favor, não me tire mais policiais daqui para o interior, porque eles sabem que quando entraram na polícia, teriam que trabalhar onde o Estado precisasse deles." Mas eu sempre conseguia algum, porque eu era meio teimoso. Havia um jeitinho. Então, essa honra que eu estou recebendo hoje, e que eu quero agradecer aos ilustres vereadores desta augusta Casa de Lei, quero agradecer de coração e agradecer de uma forma especial o senhor que foi autor desse decreto que me concedeu essa honraria. Essa honraria eu vou levar para o meu final. Mas ela vai ficar, o quadro vai ficar para o meu filho, minha neta, minha nora, meus netos, de que eu fui e sou um homem honrado. Hoje eu não tenho grande riqueza em dinheiro, mas eu tenho esta riqueza reconhecida pela Casa de Lei desta cidade, pelos ilustres e nobres vereadores de 2018. Isto me deixa com muita honra, porque eu vejo e presenciei em ocasiões que eu tinha mais contato com os grandes políticos de São Paulo, que o dinheiro é apenas para a gente se manter. Nós tivemos grandes presidentes que cumpriram com a nobre missão de serem honestos com o nosso país. Mas não troco esta honra que hoje eu estou recebendo pelos bi e pelos tri dos componentes da Lava Jato. Porque meu nome em Avaré vai ficar para sempre. Ninguém em Avaré, até hoje, e não dirá amanhã, o Pedro foi isto, foi aquilo, etc. Não, o meu filho tem a honra de ouvir da maioria do povo de Avaré que me conhece, que eu fui um homem honrado. Esta Câmara, que é um braço dos três poderes e que é a Casa de Lei, ela precisa, senhores vereadores,
tem outros, vários outros avarenses por aí, que também merecem honrarias, como esta minha. Então, para terminar, eu quero agradecer mais uma vez ao ilustre presidente a votação unânime que eu consegui perante os nobres vereadores e dizer uma coisa. O que a gente faz para os outros, às vezes nem pensando que está ajudando, Deus está anotando lá em cima. Eu tive um problema de saúde cardíaco, estava operado fazia uns 15 ou 20 dias. Eu vinha vindo da minha chácara, já estava meio escurinho, e vim por essa avenida aqui de baixo, e de repente, ali na esquina tem hoje um posto de gasolina, o meu pneu furou, estourou. Estava chovendo. E, por ordem médica, eu não poderia erguer sequer um tijolo. Naquele tempo não havia facilidade de telefones como existe hoje. E agora, como eu faço? Para ir a pé na minha casa, eu moro lá, perto eu moro no Espírito Santo, bem longe daqui de baixo. Para telefonar, não tinha telefones perto. De repente, eu olho do lado, vinha um casal, parou um carro, e saiu um casal, alegres, contente. Até parece que estavam rindo de mim. Ô Pedro, o que foi aí? Furou o pneu aqui. Eu já estava tentando trocar, mas estava difícil. Não tinha força, não podia se molhar. E esse casal chegou e disse, não, pode deixar que eu vou trocar para você. Me dá aqui o step, etc. 5 minutos trocou. Puxa vida, agradeci bastante, mas eu não conhecia. De repente, um dia, eu tive uns tropeços na cidade, e financeiro, e por descuido, escapou algum cheque sem fundo. E paguei todos, mas ficou um de R$20. E aquele cheque ficou travando a minha conta no Banco do Brasil. Aí eu fui lá no Banco do Brasil e conversar com a moça, ela falou, não tem jeito, ou o senhor traz o cheque aqui, ou o senhor fecha a conta. Tá bom. Mas aí começamos a fazer uma pesquisa por onde passou aquele cheque. O cheque foi devolvido uma meia dúzia de vezes. E ele foi parar num empório, lá na saída, lá em cima. Como chama aquele bairro lá? Não estou lembrando. Vila Martins. Lá no armazém. Puxa vida, eu vou lá. Fui lá.
Fui lá um senhor, cheguei, antes de falar com ele, já ele puxou o cheque lá. E disse, você é o Pedro, né? Senhor, não está aqui o seu cheque. Quanto é os juros? Nada. Pode ir embora. Muito obrigado por ele ter segurado. E, passada uma temporada, acontece isso. É aquele homem que hoje é vereador aqui, o seu Barreto, o seu Barreto que me acudiu aquele dia. Ele não sabia o meu estado de saúde. Então aquilo para mim, eu conto assim, porque foi uma dádiva de Deus. Porque eu estava longe da minha casa, eu estava muito fraquinho, estava se molhando e não podia trocar o pneu. E eles vieram se molhando na chuva. Ele e a senhora dele me trocaram o pneu, e no porta-mala, eu vinha vindo da chácara, tinha lá umas verduras, umas frutas. Falei, pode levar tudo. Porque o favor que me foi feito valia muito mais. E hoje ele está aí, um nobre vereador, que merece todo o crédito desta população de Avaré, que precisa de melhorar. E assim, presidente, eu quero agradecer muito pelo olho clínico que o senhor teve. Que eu milito na política aqui há mais de 30 anos. Tem aí o João Lima, Lourenço Gomes Henrique, que nós fomos candidato, ele era candidato a prefeito e eu era vice dele. E perdemos a eleição por Jocelyn. Mas eu quero deixar aqui um pedido, senhores vereadores. Vamos encontrar algum meio de levantar a Avaré. Vamos fazer com que não tenhamos mais um deputado de 40 anos de mandato para brigar lá com o governador, ou leva a escola para Avaré, ou eu não voto no seu projeto. Porque, desculpe, senhores vereadores, nós temos que encontrar, nessa nova política agora, candidatos honrados, candidatos a deputado, que briguem pelo município, que briguem pela região. A nossa região é muito grande, Tem aí começando Itaí, Taquarituba, e vai por esse mundo afora, vai acabar na divisa do Paraná. Mas um deputado que cumpra os 4 anos, se bom for, continua, se não, tocamos. Não podemos ter, não estou dizendo que Salim Curiate não foi bom. Foi muito bom. Mas faz 40 anos, senhor presidente, nobres vereadores, não tem mais pujança, não tem mais como é que se diz, vontade de trabalhar, vamos dizer a verdade. Então nós precisamos mudar com a ajuda dos senhores. Nós temos aí logo
Logo não, mas daqui uns 3 anos. Se eu estiver vivo ainda, estarei à disposição de todos para nós levantarmos Avaré. O que Avaré tem hoje? A sua indústria e outra indústria, qual é? O comércio. O comércio está sofrendo, porque o povo não tem onde trabalhar. No tempo da minha mocidade, que tinha essas fábricas, essas empresas que faziam o óleo, inclusive a Cleito fabricava da borra do óleo, ela fabricava sabão. E eu vendia esse sabão para os comerciantes. O sabão chamava-se Coringa. Era o melhor sabão que tinha aqui na região de Avaré. Eu vendia para Votorantim, que também fabricava sabão e óleo, etc. Avaré e região, sabão Peri. E por isso eu fiquei conhecido nesse sul, que faz margem com o Paraná. Avaré era rica. Avaré era rica. O café era tratado de ouro verde. Nós tínhamos 2 trens de passageiro que cortava de São Paulo a Presidente Prudente. Ouro Branco. O ouro branco representava o algodão e o café, o ouro verde, representava o café do Brasil. Nós perdemos tudo. Acabou Sorocabana, acabou a Central, acabou tudo. Avaré também acabou. Nós, avareenses, os velhos, nós da minha idade, e os restantes, já estamos estamos bem cansados. Mas os senhores, que são jovens, que estão entrando na política agora, vamos tentar resolver esse problema da nossa cidade. Vamos ser patriota. Obrigado. Vamos ser patriota. Vamos ter amor na nossa terra. A terra que nós vivemos. A bandeira brasileira. Torrão do Brasil. No meu tempo de criança, sujava chapéu. Quando passava perante uma bandeira hasteada, a gente tirava o chapéu. Hoje nem o hino da bandeira não se ouve mais. Dificilmente. Precisamos voltar no sangue do brasileiro antigo, sangue azul, com a permissão da plateia e dos ilustres vereadores, como dizia um governador, eu não estou lembrado o nome, mas era de saco roxo. No governo dele, a lei funcionava. No governo dele, secretário de Segurança Pública, é como a gente fala em rodinhas de amigo. Tenha lá desejado alguma coisa, mas nós tínhamos a alegria de ir para São Paulo, passear na Praça da Sé, passear, fazer compra, que não havia essa guerrilha que existe hoje. E nós temos que começar no interior
a saúde. Os senhores sabem quanto eu. E a gente não consegue dar um jeito. Mas eu estou no fim. Eu quero agradecer muito aos vereadores que me honraram com esse título. Se trabalhei aqui sendo apenas um visitante de Avaré, de agora em diante eu vou trabalhar como avareense e vou procurar os senhores naquilo que eu precisar. Senhores vereadores, senhor presidente, muito obrigado por essa dádiva, por essa lembrança que eu vou levar para o resto da minha vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bonito, viu, doutor? Muito bonito. Muito bonito as palavras. Linda. Linda. Desculpe. Imagina, isso. Não tem que falar, velho. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, mais uma vez, então, agradece a todos que prestigiaram esta sessão solene, expressando sinceras congratulações ao mais novo cidadão avarense, Dr. Pedro de Oliveira, que é um exemplo de vida, de profissionalismo a serem seguidos, e que merecidamente são essas características que foram reconhecidas por este parlamento que representa o povo avarense. Passamos agora a palavra ao excelentíssimo presidente Antônio Ângelo Cicirelli para que faça suas considerações e saudações finais. A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré deseja a todos uma boa noite. Bom, acho que o senhor Pedro falou tudo que a gente precisa daqui para frente, né? Vamos lutar por uma cidade melhor. E, senhor Pedro, mais uma vez, muito obrigado por tudo que o senhor fez por Avaré. E, mais uma vez, eu sou só um instrumento. A homenagem é da cidade e muito merecida. Acho que a melhor parte do nosso hino, que já aproveito para a gente tocar no hino da nossa cidade, é que os forasteiros aqui encontram guarita. Eu e o senhor encontramos e queremos uma cidade melhor. Muito obrigado, viu, senhor Pedro? Muito obrigado a todos. E eu peço para a gente ouvir o hino da nossa cidade. Iniciando um destino glorioso, fez surgir essa
agiganta. Salve, salve Avaré, ei avante, pela senda de um belo porvir, que teu lema feliz, triunfante, sempre foi combater, progredir. Povo bom e gentil no teu seio, forasteiros encontram guarida, integrando-se logo em teu meio, fazem sua esta terra querida. Salve, salve Avaré, ei avante, pela senda